noite, meus irmãos. Jesus te abençoe grandemente. Minha vontade é que Jesus nos fale profundamente hoje, que nós possamos sair daqui transformados pela palavra dele, saímos daqui melhores do que nós chegamos, amém? Amém. O Ayrton está por aí, não? Nós tínhamos 2 irmãos para serem apresentados hoje, mas eu acho que nenhum deles conseguiu chegar. Ok. Meus irmãos, muito feliz aqui, como já foi dito, de nós estarmos numa celebração diferenciada, especial, porque nós praticamos a ceia do Senhor. E hoje eu queria que nós falássemos sobre isso, sobre a ceia do Senhor, como é um assunto central da vida cristã, e eu queria fazer uma introdução falando um pouco disso com vocês, que nós estivéssemos relembrando o que a Bíblia fala sobre cristianismo. Então eu queria que nós estivéssemos assim, olhando o que a Bíblia nos diz, como a Bíblia define o cristianismo, para que nós relembremos como é central a ceia do Senhor nessa questão. Tá? Então eu trouxe ali uma coleção de itens, que são os seguintes. Primeiro, o cristianismo é coletivo. Como assim? A Bíblia é que diz isso, porque não existe um cristianismo individual. Desde a época de Jesus, Jesus quis que eles andassem em grupo de 12. Aqueles 12 foram enviados para fazerem a obra, no sentido de criarem novos grupos. Esses apóstolos instituíam lideranças desses grupos. Então, em resumo, o cristianismo é um grande grupo, subdividido em outros grupos, e em cada grupo desses existem lideranças colocadas pelo próprio Senhor Jesus. Então, o cristianismo é coletividade, é um grupo grande, dividido em menos grupos e etc. Então, como é que vamos dizer que o cristianismo foi uma instituição, algo instituído por Jesus, é uma organização coletiva que tem liderança sobre si. E o nome dessa instituição é igreja. Então, não é a religião que se chama igreja, não é a prática que se chama igreja, são os grupos, é o grande grupo, e os grupos menores também se chama de igreja, né? Então, existe a igreja universal, as igrejas locais, mas então, o resumo é que são grupos de pessoas que buscam a Jesus juntos. E sobre o procedimento, sobre a prática desses grupos, o que a gente pode dizer? Olha, uma grande característica do grupo é o amor. Mas, se tu for falar de rotina, o que diferencia a igreja dos outros grupos, em termos de rotina, da prática? É principalmente o batismo e a ceia do Senhor. São as 2 marcas maiores da igreja, porque Jesus ordenou que nós fizéssemos isso sempre. E o batismo, então, marca o quê? Uma pessoa que tomou uma decisão por ser seguidor de Cristo. Eu quero ser um filho de Deus, eu quero amar Jesus, eu quero seguir a palavra dele, e essa pessoa então, ela, vamos dizer assim, passa por uma cerimônia de recepção na igreja, que é o batismo. Então essa pessoa publicamente se declara seguidor de Cristo através daquele mergulho na água, e essa pessoa então é recebida na igreja pelo batismo. E depois, nós que já somos batizados, nós voltamos aqui repetidas vezes para praticar a ceia do Senhor, que é um renovo desse compromisso. É eu dizer, olha, eu estou aqui firme naquilo que eu decidi no meu batismo, eu estou continuando com Jesus, eu estou permanecendo com o Senhor, então quero renovar meu compromisso com Jesus através da ceia. Então, a ceia é tão importante que nós precisamos falar hoje sobre o que o apóstolo Paulo falou com relação à ceia. Se nós olhamos 1 Coríntios 11, eu queria te convidar você a abrir a sua Bíblia, ou acessar a sua Bíblia. Nós vamos ler bastante o capítulo 12, mas no 11, Paulo traz uma direção, uma lembrança do que Jesus falou na ceia, e depois ele dá algumas direções sobre como viver, como praticar a Santa Ceia, dirigido para aquela igreja, mas servindo para nós hoje também. O que Paulo disse lá no capítulo 11? Ele disse o seguinte, no versículo 27 ao 29, pois aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, irmãos,
Sobre esse procedimento da ceia, ele disse que tem uma forma errada, indigna de participar da ceia. E essa forma indigna não é aquela coisa assim de, se você estiver em pecado, você não pode participar da ceia. Irmão, se eu dissesse aqui hoje, se você tem cometido pecados, não participe da ceia. Quem poderia participar? Ninguém. A gente ia ficar tentando enxergar Jesus participar de alguma forma aqui, e ninguém participa. Então não é a questão de se eu cometo pecado ou não. Ele está dizendo que você participa da ceia de uma maneira errônea se você não tem discernimento do corpo. Foi isso que ele disse. Que ele come e bebe sem discernir o corpo. Que corpo? O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Tudo bem, mas então, irmãos, o que ele quer dizer com discernir o corpo de Cristo? Essa é a primeira parte do meu sermão de hoje, que é a ceia é um momento para avivar o entendimento do corpo de Cristo. O entendimento do corpo de Cristo, o discernimento do corpo de Cristo. Como assim, Eduardo? O corpo de Cristo, Jesus teve um corpo e agora ele tem um outro corpo atualmente. Ele teve um corpo físico aqui na terra, que foi crucificado e ressuscitou e subiu aos céus. Então Jesus teve esse corpo aqui na terra. Agora, ele tem um outro corpo. E qual é esse corpo? A igreja de Jesus. Vocês vão ver que no capítulo 12, Paulo vai dedicar um monte de texto, um capítulo inteiro para falar isso. Vocês agora são o corpo de Cristo. Agora ele é o cabeça, cada um de vocês é um membro de um corpo de Cristo, do corpo de Cristo que é a igreja. Então agora se alguém vai ser abraçado, vão ser vocês. Se alguém vai ouvir do evangelho, que boca que vai falar? Vocês. Então nós agora somos o corpo de Cristo. E irmãos, a ceia que ele estava falando com aquela igreja tinha uma grande importância as pessoas participarem da ceia com consciência do corpo de Cristo que é a igreja. Por quê? Porque entre aqueles irmãos estava tendo um monte de tipo de briga, de competição, de dificuldade. É só você ler o capítulo 11, você vai ver que eles disputavam tanto que alguns chegavam na ceia e tinha acabado tudo. Não podia participar porque os outros já tinham devorado tudo. E ele está dizendo, olha, se vocês participam de uma ceia sem ter o discernimento do corpo de Cristo, e isso tem esses dois significados, o entendimento de Jesus morreu na cruz, por que ele morreu, por que ele ressuscitou, ter esse entendimento, mas ter o entendimento também que eu sou parte de um corpo, nós precisamos entender e andar unidos, nós precisamos ter essa unidade, essa comunhão. Ali no capítulo 12, queria começar pelo versículo 27, ele disse assim, ora, vocês são o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo, como eu já havia falado. Agora, irmãos, ele estava lembrando isso de tantas formas, exatamente por causa daquela questão de unidade entre os cristãos, unidade entre o corpo de Cristo. E aí vem minha segunda lição de hoje, segunda lição que eu queria que a gente guardasse. A ceia é para crescer na união com os irmãos. É uma oportunidade, irmãos, que a gente chega aqui e entende, olha, nós somos um corpo só. Nós somos membros do corpo de Cristo. Ele é o cabeça e cada um aqui é mão, braço, perna, pé. Então nós precisamos revisitar a importância de nós estarmos andando unidos. Então, irmãos, a ceia é um momento, quando ele diz examine-se a si mesmo e pensa no corpo e entende o corpo. Ele estava querendo dizer, pensa quem você precisa perdoar. Pensa com quem você precisa se reconciliar. Pensa, avalia. E faz isso a partir daqui. Que hoje seja o dia que você vai decidir se reconciliar com quem você precisa perdoar, com quem você precisa mudar a tua atitude, quem errou contigo talvez e você precisa perdoar. Você precisa entender que a ceia é momento de reconciliação. E além, irmãos, de ser um momento de reconciliação, é um momento de eu olhar para o meu irmão do lado e me importar mais com ele. A ceia é o momento de nós pensarmos um pouco mais sobre como eu posso ajudar meu irmão, como eu posso me envolver mais com o meu irmão, com a minha irmã. Né? Ali, nos versículos anteriores ao 27, o 25 e 26, dizem assim, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Obrigado. E se um deles é honrado,
todos os outros se alegram com ele. Se um sofre, todos sofrem com ele. Se um se alegra, todos se alegram com ele. Irmãos, nós precisamos pensar como que eu posso me envolver mais com o meu irmão, como que eu posso ajudar pessoas daqui, como que eu posso talvez hoje no final do culto entender alguém que está precisando de ajuda, ou como eu posso me alegrar com alguém que aqui no nosso meio está vivendo uma grande alegria, né? Eu queria até trazer uma questão para nós estarmos orando, né? Quem conhece o pastor Tony e a irmã Beth, eles cuidam da sua neta, né, a Kathleen, que ela é especial, né, e ela recentemente fez uma cirurgia essa semana, está lá lutando, fez uma cirurgia de quadril e de pés, de correção, né, eles estão lá no CTI, né, ela está lá com várias questões de dores, medicação para dor e etc. E ela disse, agradece à igreja porque eles têm orado por nós, tu vai ter acesso a todos eles hoje lá no culto, então agradece porque eles têm orado por nós, mas continue nos ajudando em oração, porque nós estamos aqui no hospital ainda, estamos querendo breve sair daqui, né? Então é isso, irmãos, a gente poder se informar e saber como que eu posso viver, e hoje o momento da ceia é o momento para isso. É o momento para me perguntar como eu podia me unir mais com meus irmãos, ajudar mais alguém, como eu poderia celebrar mais a conquista de alguém, como eu podia honrar mais alguém. Ele diz ali que quando o outro é honrado eu fico alegre. Como que eu podia honrar mais alguém, agradecer mais alguém, né? E meus irmãos, queria que vocês tivessem uma coisa no coração. Vocês não podem entrar naquela mentira do diabo de que você é uma pessoa esquecida na igreja. Ninguém te procura, ninguém te ajuda, ninguém fala contigo, você não pode, né? Alguém vai dizer assim, mas é que eu não estou bem, como é que eu vou encorajar alguém? Como é que eu vou ajudar alguém? Eu não estou bem. Eu quero te dizer que se você der uma palavra de coragem para alguém, um agradecimento para alguém, tentar ajudar alguém, isso vai fazer parte da tua cura. Isso vai fazer parte da tua restauração. Então você não pode ficar debaixo daquela mentira de que você não pode, ninguém te quer e etc. Você precisa se livrar dessa mentira, entender que você faz parte do corpo, você é importante nesse corpo, você faz toda a diferença, e hoje você vai entender com o que eu estou prestes a falar, mais ainda a importância que você faz, a diferença que você faz nesse corpo, se você é um seguidor de Cristo. Então eu queria te encorajar a você, nessa ceia, pensar de fato como que você pode se unir mais com o teu irmão, tanto para ajudar ou quanto para se alegrar com o que ele tem vivido de coisa boa, que seja um momento, uma ceia para crescer na nossa união. Amém, irmãos? Vamos crescer na união, vamos crescer de como eu vou viver mais perto do meu irmão. E aí eu já quero me encaminhar para minha terceira e última verdade, que eu queria que nós guardássemos desse texto, quero me deter mais nela, que é que a ceia é para avivar o dom que há em ti, para avivar o dom do Espírito Santo que há em ti. Como assim? Paulo mandou uma carta para o seu discípulo Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versos 6 e 7, dizendo o seguinte, por essa razão, veio lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém, irmãos? Deus nos deu espírito de poder. E, irmãos, por que ele está mandando uma carta desse tipo para Timóteo, dizendo reaviva o dom que há em ti? Porque Timóteo tinha um poder habitando nele, uma capacidade habitando nele, mas ele estava deixando aquela capacidade guardada. Ele estava precisando botar aquilo para fora, tirar a sacola da embalagem e botar para tocar. E, irmãos, nós precisamos entender que hoje é o dia que Jesus está nos convidando para fazer isso, para reavivar o dom que há em nós. Sabe que tem um texto extremamente importante na Bíblia, Efésios 4:8, que diz o seguinte, por isso, diz, quando ele subiu às alturas, está falando sobre Jesus, subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Irmãos, nesse texto estão o corpo que Cristo tinha antes na terra e o corpo que Cristo tem hoje na terra. Que ele diz que quando ele subiu às alturas, aquele corpo subiu às alturas, ele levou consigo a prisão, o que nos aprisionava, ele nos livrou do pecado, ele pagou o preço por nós. E ao mesmo tempo ele diz que quando ele subiu, ele concedeu esses dons para nós,
que são o quê? São as capacidades espirituais que vão fazer um a mão, o outro o pé, o outro a perna, o outro o braço. Então, cada cristão que toma uma decisão junto com Jesus, ele vive essas duas realidades. Ele vive a primeira realidade, que é a qual? Ele tem os seus pecados perdoados. Aquilo que afastava ele de Deus é quebrado e essa pessoa então se religa com o Criador e essa pessoa tem os seus pecados perdoados, é recebido na família, é salvo então dessa situação difícil que ia levar para uma eternidade longe de Deus, mas ao mesmo tempo, irmão, que eu sou recebido pela família, eu sou salvo, eu recebo junto com isso um poder, que é uma responsabilidade, para que eu use nesse organismo, nessa organização, nesse grupo chamado igreja, essa capacidade para que o todo funcione bem. Para que o todo funcione bem. Então, eu recebi, se eu sou um filho de Deus, se eu tomei uma decisão por andar com Jesus, amar e seguir a palavra dele, eu recebi naquele dia, no mínimo, um dom espiritual, um dom do Espírito Santo, no mínimo um, posso ter recebido mais, posso ter recebido outros dons, mas eu preciso então ter a consciência de que tem uma grande responsabilidade na minha mão, de ser não só salvo por Jesus, mas ser um instrumento, um membro da família que usa esse poder para a glória de Deus, para que o trabalho seja feito. Então, meus irmãos, o cristão, ele não deve ficar só no entendimento do corpo anterior que Cristo tinha na terra. Ele precisa ter a consciência do corpo de Cristo que ele tem hoje na terra, atual, que somos nós. Então, em resumo, a conversão não é só salvação, ela é também união e também missão. Nós estamos em missão, nós recebemos algo para que nós cumpramos a missão de Jesus na terra, que é qual? Salvar mais pessoas. É salvação no fim das contas. Mas nós é que vamos ser os instrumentos para fazer esse trabalho. Nós, os membros da família do Senhor. Irmãos, diante disso, eu queria que nós lêssemos mais um texto do capítulo 12. Interessante que o capítulo 12, no verso 1, Paulo já começou dizendo o seguinte: irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Então a ceia de hoje é exatamente para isso, para que ninguém saia daqui desinformado sobre os dons espirituais. Saia consciente de que é parte do corpo, mas também saia daqui com a tarefa de ter consciência de qual é o seu dom e como você vai usar, determinado a usar esse poder. Lá no versículo 4 em diante ele diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Irmãos, é Deus que faz o trabalho. Agora, a manifestação do Espírito é concedida a cada um de nós, o poder foi concedido para cada um de nós com um propósito. Ele disse com alguma coisa, um propósito útil para cada um de nós. E, irmãos, o resumo é que nós somos uma família de pessoas com poderes sobrenaturais. Amém, irmãos? Nós somos uma família com pessoas que receberam poderes diferentes, sobrenaturais e diferentes. Agora, vocês imaginem o seguinte: há um tempo atrás eu assisti um filme do Superman, que ele tinha decidido que ele não ia usar os seus poderes mais, que ele ia viver como um homem comum. E aí ele vivia a vida do lar, com a Lois Lane e tudo mais, e etc. E aí começa a se desenrolar que ele tinha uma perturbação grande. Qual que era a perturbação? Que ele via que as pessoas precisavam de ajuda, mas ele não usava o seu poder. As pessoas estão se perdendo, estão se afogando, estão morrendo, e etc. Não vou usar meu poder, vou viver como uma pessoa comum. Irmãos, não pode ser assim com a gente. Não pode ser assim com a gente. Nós não podemos guardar esse poder que Jesus deu a nós, para que a gente coopere com a salvação de pessoas. E nós estamos vendo, irmãos, as pessoas estão sem esperança. As pessoas precisam de ajuda. A nossa cultura está corrompida e as pessoas precisam primeiro de ajuda espiritual, mais de ajuda espiritual do que de ajuda emocional ou física ou material. Mais de ajuda espiritual, porque sem o Criador, irmãos, nunca vão encontrar propósito na vida, nunca vão encontrar satisfação na vida. E, meus irmãos, então, diante disso, eu queria te convidar a que a tua consciência cresça de tal maneira hoje que você saia daqui dizendo: eu preciso usar o dom que eu recebi de maneira mais profunda, eu preciso usar para transformação
da humanidade. Eu preciso usar. Ah, mas eu não sei ainda, então eu preciso descobrir e depois usar. Preciso descobrir. E hoje eu estou aqui, Jesus, para renovar o meu compromisso. Eu sou membro da tua família. Eu sou membro da tua família. Isso não tem a ver só com salvação. Tem a ver com o compromisso de ajudar outros a serem salvos. Amém, irmãos? Sim. Então é isso. Aí tu fica me perguntando, tá, mas Eduardo, me explica melhor, que missão é essa? Nós temos um poder, cada um, precisamos nos unir, mas qual é? Tu podia ser mais claro sobre que missão é essa que Jesus nos deu? Sim, a missão pode ser resumida em 3 coisas. Primeiro, adoração a Deus. O propósito da igreja é dividido em 3, basicamente. Adoração a Deus. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Adorar a Deus, dizer a Deus, Tu é nosso Senhor, Tu é nosso Rei, recebe a honra, recebe a glória, recebe o louvor. A adoração a Deus é um dos propósitos, a gente usar os nossos dons para adorar a Deus. E muitos têm usado aqui os dons para N coisas. Eu estou usando o meu dom aqui de ensino para compartilhar essa palavra, pessoas usam os seus dons aqui para que esse culto aconteça, e nós usamos então para adorar o Senhor. Amém. Agora, irmãos, nós temos outros propósitos. Quais outros? Nós temos o propósito de ir lá para fora para ajudar, o evangelismo, ajudar pessoas a serem salvas. É um propósito muito importante. E, além disso, atrelado a esse, nós temos o propósito de ajudar as pessoas, sim, no seu emocional e no seu físico. Ajudar quem está passando fome, quem está passando necessidade. Nós temos, a igreja tem esse propósito também de ajudar as pessoas no seu emocional e físico também. Agora, um terceiro propósito é nós estarmos ajudando uns aos outros com nossos dons a nós estarmos melhorando a nós mesmos aqui dentro. Nós precisamos usar também na vida do outro meu irmão cristão o meu dom para que ele também cresça na direção de Jesus. Então esse é um terceiro propósito. Agora, irmãos, sobre esses 3 pés aqui, tem uma coisa importante. Se você está faltando, se você não está fazendo um deles, está capenga a tua missão. Está capenga. Então, se eu estou só adorando a Deus, está capenga. Se eu estou fazendo evangelismo de monte, estou ajudando as pessoas na questão social um monte, estou ajudando os crentes, mas não estou adorando, está capenga. Se eu estou ajudando os crentes e adorando, não estou fazendo a parte externa, está capenga. Se está faltando um, meus irmãos, não estou cumprindo a missão. Então, eu preciso também entender que é uma missão que precisa ser de 3 fases, de 3 partes que se complementam. E agora eu preciso usar o meu dom para isso. Preciso usar meu dom nessa direção, preciso cumprir essa missão, ajudar essas pessoas. Bah, Eduardo, mas que coisa de dom é essa? É qualquer coisa que o sujeito sabe fazer é dom? Não, não é qualquer coisa que a pessoa sabe fazer é dom. Os dons estão em 3 listas na Bíblia. Estão em Romanos 12, estão em 1 Coríntios 12, esse capítulo que nós estamos lendo tem 2 listas, e Efésios 4. E eu trouxe então a lista dos 18 dons, são 18 dons. Eu queria ler contigo. Então, estão ali no slide. Apostolado, hoje não existe mais, não existem mais apóstolos hoje. Apóstolos foram aqueles que andaram com Jesus. Por quê? Porque eles tinham uma missão única, que não tem sentido hoje mais. Que missão era? Era a missão de estarem iniciando a igreja, de estarem supervisionando a escrita da Bíblia, escrevendo e supervisionando a escrita da Bíblia, e estarem fazendo, então, a inauguração do Espírito Santo geograficamente. Então, irmãos, hoje o Espírito Santo já foi inaugurado, ele está no nosso meio, não tem sentido inaugurar mais isso. A Bíblia não pode ser mais modificada, acrescentada, já está escrita, já está terminada, e ninguém mais vai ser comissionado pelo próprio Cristo pessoalmente. Então, irmãos, não existem mais apóstolos, não existe mais esse dom, apóstolo não existe mais. Outros dons, profecia, milagres, curas, variedade de línguas, interpretação de línguas, evangelismo, pastorado, serviço, ensino, fé, exortação. O significado de exortação é encorajamento, discernimento de espíritos, que é a capacidade de perceber espíritos, manifestações, misericórdia, contribuição, administração, sabedoria, conhecimento. Esses são os 18 dons do Espírito Santo. Pois é, mas eu tenho algumas habilidades que eu tenho usado no reino de Deus. Eu tenho a habilidade de cozinhar e tenho usado para o reino de Deus. Eu tenho a habilidade de fazer artesanato, tenho usado para o reino de Deus. Eu tenho a habilidade de música, tenho usado para o reino de Deus. Excelente, são talentos. Foram dados por Deus também. São talentos que você deve continuar usando para o reino de Deus. Mas além disso, você tem um desses 18 contigo. Um desses 18 que você tem contigo. E você precisa descobrir qual é e usar ele no reino. Usar ele para o reino de Deus. Então, cada um de nós tem um desses 18
além dos talentos que a gente pode usar no reino de Deus, a gente tem um desses 18 ou mais. E é muito importante, é crucial, é fundamental que você use ele aqui no nosso meio, lá fora também, para que essa obra continue. Você é muito importante, você precisa saber qual é e você precisa usar esse teu dom nesse reino, nesse projeto do Senhor Jesus. Esse poder que você tem não pode ficar guardado, você tem que usar. E aí é interessante se a gente continua lendo ali no capítulo 12, a partir do versículo 12, diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro. Presta atenção nessa parte. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. Como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Amém, irmãos? Então, a primeira coisa que eu queria dizer sobre esse texto: o teu dom é fundamental para que a coisa aconteça aqui. O teu dom, o dom que Deus deu para ti é fundamental para que a coisa aconteça aqui. A gente tem que seguir mandamentos, tá? Mas você recebeu uma capacidade de cumprir um mandamento maior do que outras pessoas aqui. Então, a gente pode ver no nosso meio, por exemplo, a gente deve falar de Jesus, evangelizar, mas tem pessoas aqui no nosso meio que têm uma capacidade de evangelismo acima da média. A minha sogra, por exemplo, tem uma capacidade de evangelismo que é acima da minha, é acima da maioria das pessoas que eu conheço, entendeu? Aborda uma pessoa na fila do banco, daqui a pouco já está orando, a pessoa está entregando a vida para Jesus. Conheceu agora. E, irmãos, a gente precisa, então, conhecer, porque você tem uma habilidade que é fundamental nesse processo. E aí, Paulo está dizendo uma coisa bem importante nesse texto, está dizendo assim: não queiram todos o mesmo dom. Não tem sentido todos ficarem buscando o mesmo dom. Não tem sentido todo mundo querer participar do grupo de louvor. Não tem sentido todo mundo querer pregar. Não tem sentido todo mundo querer fazer as coisas que sei lá, que parecem que são mais destacadas. Todos têm a mesma importância e não tem sentido todos quererem o mesmo dom. Cada um tem o seu chamado e vai ser satisfeito, vai ficar feliz cumprindo esse chamado, usando esse poder, trabalhando nessa área que você foi chamado para trabalhar. Se a gente ler um pouco mais ali do capítulo 12, verso 21, por exemplo, até o 26, vai dizer assim: os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. E aí vem uma parte que a gente já tinha lido. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Irmãos, todos os membros, todos os dons possuem a mesma importância. A mesma importância. Sabem quem é o membro mais importante desse corpo, dessa igreja aqui? É Jesus. O resto todos têm mesma importância. O resto todos têm mesma importância. Todos têm mesma importância. Ninguém é mais importante, nenhum dom é mais importante. Se você acha que o seu trabalho aqui na igreja é mais importante, tenha uma certeza, não é. Se você acha que a sua participação aqui na igreja é menor, é menos importante, tenha uma certeza, não é. Todos têm mesma importância. Ah, mas um aparece mais, outro é um mais honrado. O texto estava dizendo, não te preocupa, Deus está dedicado a honrar mais aqueles que aparecem menos, para que haja equilíbrio na coisa, ele disse no texto, para que a coisa fique equilibrada, funcione bem. Então, meu irmão, não te preocupa em aparecer ou não,
te preocupa em fazer aquilo que Jesus te chamou para fazer, porque tem mesma importância do que os demais dons, porque as demais áreas que as outras pessoas trabalham e talvez sejam mais vistos e tudo mais. E ele disse aqui, quando alguém for honrado, os outros também ficam alegres. Se alguém for aplaudido em público, a gente se alegra com eles também, a gente fica feliz deles serem honrados também, né? Eu queria convidar todos a ficarem em pé aqui, quero fazer uma coisa aqui. Eu queria chamar aqui em cima todos os irmãos que são, assim, oficialmente vinculados aí a algum ministério, voluntários aí, ministério de homens, mulheres, líderes de PGM, todo mundo que trabalha aqui na igreja oficialmente em algum ministério, vem aqui na frente agora. Queria que você viesse aqui na frente. Todo mundo que participa aí de algum ministério da igreja, que serve, é voluntário em algum ministério da igreja. Pode ficar aí embaixo também, se quiser. Quem não veio, vai agradecer esses irmãos pela forma como eles têm servido aqui na igreja, pela forma como eles têm dedicado o tempo deles aí, a vida deles a servir ao Senhor. Vamos honrar eles? Amém? Muito obrigado, meu irmão. Agora eu sei que muitos de vocês que não vieram aqui, vocês têm trabalhado nos bastidores. De forma que muitos de nós nem conhecem, nem sabem. Muitos de vocês têm feito a diferença no trabalho, ajudado pessoas a conhecerem Jesus. Muitos de vocês têm feito a diferença, ajudando outros cristãos que estão fracos na fé a voltarem a se ligar com Jesus. Têm feito a diferença, ajudando pessoas que estão passando fome. Têm ajudado as pessoas naquela missão que a gente falou, lá fora, aqui dentro. Muitos de vocês têm feito isso e não têm sido vistos. Então agora nós que somos vistos vamos aplaudir vocês. Muito obrigado, porque vocês têm feito a diferença. Vocês têm feito a diferença. Muito obrigado, meus irmãos. Podem voltar. E por fim, irmãos, quero dizer que nós temos encontrado nesse meio cristão, nesse meio evangélico, muitas pessoas que estão buscando Jesus. Podem sentar. Nós temos encontrado, irmãos, muitas pessoas que pregam e tentam viver com Jesus só por dois motivos, que podem ser considerados um motivo só: ter saúde e ter o sustento financeiro. As pessoas que buscam Jesus porque elas querem ter saúde e vida financeira boa. Só isso. Irmãos, nós não podemos usar o poder que nós temos, o poder que Jesus nos deu para viver uma vida de pessoa comum. Nós não podemos. Nós precisamos viver o invisível que Jesus tem para nós. Jesus tem muito mais para nós do que simplesmente coisas materiais, físicas, saúde e dinheiro. Muito mais. Nós precisamos acessar isso cada dia mais. Nós precisamos botar esse poder para funcionar. E lembrem que a gente tem falado aqui, os apóstolos viviam tantos milagres, tanta presença de Deus, porque eles estavam colocando a sacola fora da mala e usando para tocar o som que precisa ser tocado, usando o seu dom, usando a sua capacidade, botando na lida o que receberam do Senhor. E meu irmão, eu queria que nós saíssemos daqui dizendo: comigo não vai ser assim. Eu não vou me contentar com qualquer coisa. Eu quero tudo o que Jesus tem para mim. Amém, meus irmãos? Eu quero tudo o que Jesus tem para mim. Eu quero botar o meu dom para funcionar. Eu quero viver essa unidade. Eu quero viver como corpo de Cristo. Eu quero viver essa responsabilidade. Eu quero ver pessoas sendo salvas. Eu quero viver esse mover de Jesus sobre a minha vida. E hoje é o dia, irmãos. Nós viemos aqui participar da ceia do Senhor, aumentar nossa consciência sobre isso. E nós vamos dizer: nós buscaremos viver tudo o que Jesus tem para mim. Amém, meu irmão? Sim ou não? Amém? Então eu queria te convidar a ficar em pé agora, nós lembrarmos o que nós falamos e nós participarmos da ceia. Então eu disse que a ceia é o momento
de nós lembrarmos, aumentarmos nossa consciência do entendimento do que é o corpo de Cristo. O corpo que Jesus tinha antes, que foi sacrificado para a nossa salvação, e o corpo que Jesus tem hoje, que somos nós, igreja. E eu disse que essa consciência vai nos levar a uma união maior entre nós. E eu acho que hoje é o dia que você pode tomar decisões importantes sobre essa união. Talvez, como eu falei, reconciliação, de perdoar pessoas, ou de pedir perdão para alguém que tu tenha feito algo errado, de se reconciliar com pessoas. E interessante que hoje de manhã aconteceu uma coisa muito interessante. Uma irmã disse assim: pastor, uma pessoa que nunca esteve aqui na igreja, que eu queria muito me reconciliar com ela, apareceu no culto de hoje. E tu falou sobre reconciliação, e eu pude me reconciliar com ela. Ela nunca veio aqui, ela não é aqui. Ela apareceu hoje, e eu pude me reconciliar com ela. Irmãos, hoje é o dia de reconciliação. É o dia de nós nos unirmos mais. E talvez é o dia de você olhar para o teu irmão que está perto e dizer: queria saber mais, te ajudar mais, saber como eu posso te ajudar mais. Queria celebrar mais contigo, queria andar mais contigo, queria fazer mais a diferença na tua vida. Talvez você possa encontrar alguém que hoje você vai poder fazer alguma diferença já. É o momento da gente se unir, irmãos. O momento de ceia é o momento da gente se unir mais. E além disso, é o momento da gente ter essa consciência do dom que Deus deu para nós, da responsabilidade que Deus deu para nós, e dizer: Jesus, eu quero ter entendimento de quais são os dons que eu tenho. E se você já tem, você vai dizer: eu quero fazer mais. Jesus, eu acho que eu posso fazer mais. Talvez naquele momento aqui que eu falei sobre envolvimento, você pensou: eu acho que eu podia me envolver mais. Eu acho que eu podia fazer mais pelo Senhor, usar mais o meu dom. Talvez eu tenha vivido muito mais como cidadão normal do que alguém que tem um poder sobrenatural para botar em prática, né? Então eu queria que agora fosse o momento de nós celebrarmos a ceia com essa consciência, com esse pensamento de que eu quero mais profundo de Deus. Eu quero viver o corpo de Cristo com mais profundidade.